Boa tarde a todos. No nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre o porquê pequenas e médias empresas devem investir em compliance. Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com a Carolina Utida, CEO e auditora líder da Certigov. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Suane. Boa tarde a todos. E para começar, então, gostaria, Carolina, que você comentasse qual a importância das pequenas e médias empresas investirem em compliance. Bom, hoje compliance é um assunto que é para todas as empresas de todos os tamanhos, né? Não só as grandes empresas, né? A gente precisa quebrar um pouco esse paradigma, porque compliance é um caminho sem volta para todas as empresas. Hoje a gente tem legislação que exige a demonstração de programas de integridade por todas as empresas. A gente tem a Lei Anticorrupção, a Lei 12.846 de 2013. A gente já tem 7 estados, né, 6 estados e o Distrito Federal, que têm leis que exigem que as empresas licitantes comprovem programas de integridade. Então, a gente tem uma série de questões que demonstram que empresas de todos os tamanhos precisam ter programas de integridade. Hoje, a gente também tem multinacionais que atuam no Brasil, que já têm programas de integridade lá fora e que, trabalhando aqui no Brasil, quando vendem através de parceiros, né, ou fazem negócios com empresas brasileiras, também exigem a demonstração de programas de integridade. Então, tem uma série de fatores que faz com que empresas de todos os tamanhos tenham esses programas. E tudo isso ajuda a evitar danos à reputação das empresas, né? Porque quando você tem um bom programa de compliance, tem processos de integridade disseminados na organização, independente do tamanho, a gente evita que qualquer problema ocorra nesse sentido. Então, quando a gente tem controle nos processos financeiros, controle de parceiros, com quem a gente está fazendo negócio, quem trabalha para a gente, quem me representa, a gente está menos suscetível a problemas de integridade, menos problemas com suborno, com corrupção, com fraudes em licitações. Então, é muito importante que empresas de todos os tamanhos estejam preparadas para essas exigências, tanto de governo, como de parceiros, como dos riscos a que elas estão expostas. Certo. E para essas empresas, então, que já entenderam, que já perceberam essa necessidade, qual seria o primeiro passo? Assim, como eu começo a implementar as questões de compliance na minha empresa? Bom, para começar, também outro mito que a gente tem é que é um processo muito caro, muito trabalhoso, né, muito difícil. Quando, na verdade, o primeiro passo é muito simples, né? O que a gente sempre fala é que a empresa precisa se conhecer, conhecer os riscos a que está exposta. Então, se eu lido com o governo, quais são os riscos dessas atividades? Se eu tenho muitos parceiros trabalhando em meu nome, quais são os riscos de ter pessoas trabalhando em meu nome? Então, se conhecer é um primeiro passo, que é o levantamento de riscos a que a minha organização está exposta. Né? Então, isso não demanda nem muito conhecimento específico, nem contratações muito caras. Né? Então, com mão de obra própria, a empresa conhecendo seus processos, conhecendo seus riscos, já é um primeiro passo para tomar ações para evitar esses riscos, evitar que os riscos se tornem fatos. Então, por exemplo, se eu tenho trabalhos através de terceiros com o governo, qual o risco? Risco de um terceiro oferecer suborno? Como eu mitigo esse risco? Treinando, conscientizando, acompanhando. Então, é um trabalho que, atividade por atividade, começando pelas atividades de maior risco, que pode trazer mais impacto para o meu negócio, eu consigo trabalhar essas questões, né,
começar a aumentar a cultura organizacional em prol da integridade de forma simplificada e interna, né? Então, é muito importante isso, claro, com o apoio da alta direção, que tem que ser a primeira a dar o exemplo, né? Então, é o walk the talk, que todo mundo fala. Fazer, né, o que se diz. Então, eu tenho que ter um discurso, praticar aquele discurso, dar o exemplo e instituir essa cultura de compliance dentro da minha empresa, né, grande ou pequena, e acompanhar os processos. Então, esse é um primeiro passo muito simples que qualquer empresa de qualquer tamanho pode dar em direção a um programa de compliance bem estruturado. E quando a gente começa, a gente vê que tendo bons controles, tendo uma boa estrutura e pessoas conscientes dos riscos que estão evitando, né, os benefícios que isso traz para a empresa são muito grandes. Né? Por isso que a gente fala que é um caminho sem volta, porque quando a gente faz direitinho, a gente vê resultado, né, na organização, no dia a dia. E aí isso não tem volta e não tem preço. Bom, e para as empresas que já reconhecem a importância do tema, implantaram os processos e controles e disseminaram o assunto, as certificações como a Certigov, que avaliam o grau de aderência dos processos e os atesta com olhar externo e imparcial. Ah, que legal, acho que ficou bem claro, né, os principais motivos aí pelos quais as empresas devem investir em compliance independente do porte. Então, muito obrigada, Carolina. Quem quiser saber mais sobre o assunto, tem conteúdo no blog, isso? Isso, a gente está com o texto fresquinho lá nas nossas redes. Certo, muito obrigada. Então, quem quiser saber mais sobre o assunto, pode acessar o site da certigov.com.br.